Marcos. Olá a todos! Nos episódios anteriores já falámos de novas tendências de consumo, já falámos sobre empatia, sobre serviço e vamos agora dar um salto e olhar mais de perto o mercado. Neste episódio, conhecer a realidade do mercado, vamos falar sobre profissionalizar a informação ou pelo menos tornar essa informação reprodutível e acessível a todos e o facto disso ser crucial para o posicionamento e identidade do negócio. Neste episódio vamos olhar para os estudos de mercado que existem, vamos ver qual é o seu valor, quando se deve ou não fazer um estudo de mercado, as fontes de informação gratuitas às quais nós temos acesso e poderão aceder, como ferramentas para que possam fazer até um estudo de mercado interno. E quem melhor do que o nosso convidado de hoje, Vasco Conceição, para fazer esta viagem. Vasco, bem-vindo. Obrigado. O Vasco Conceição é licenciado em Marketing, tem o MBA da Lisbon MBA e conta com mais de 10 anos de experiência em Business Intelligence no setor da saúde, neste momento na IQVIA, em Portugal, sendo que nos últimos 4 com um duplo papel de gerir comercialmente alguns dos principais clientes da empresa e gerir também a equipa dedicada ao serviço do cliente. Uma equipa dedicada a melhorar a satisfação e também a garantir a retenção do cliente. Vasco, permite-me ser eu a fazer esta primeira pergunta sobre os estudos de mercado, que é, os estudos de mercado são um pouco sexys? Eu acho que tem a ver com o comparador, não é? Okay. Ou seja, acho que isso acho que é muito relevante, mas olhando para um bocadinho como nós vemos para o que aparece desde os feeds do Facebook ou do Instagram, ou seja, o que for, cada vez as pessoas querem mais ver dados e gráficos e gráficos e gráficos e gráficos. Se as pessoas forem muito nerds, só o próprio gráfico é algo que... É suficiente. Sim. Mas acima de tudo, acho que é o que é que nós conseguimos tirar com isso. Acho que essa é a parte mais sexy do estudo. Ok. Então, se me permites, olá Vasco. Olá, Marta. Quando é que uma empresa, ou neste caso, aplicando aqui especificamente ao negócio da farmácia, quando é que uma farmácia deve fazer um estudo de mercado, na tua opinião? Eu acho que deve quando tem uma pergunta. Ou seja, fazer um estudo de mercado por fazer um estudo de mercado é deitar dinheiro e tempo à rua, não serve de nada. Ou seja, temos de ter uma pergunta específica. Ou seja, porquê é que eu não estou a crescer? Porquê é que o meu concorrente está a crescer mais? Devo escolher isto ou aquilo? Esse é o momento em que nós devemos fazer um estudo de mercado. E o estudo de mercado normalmente recorre, neste caso seria na farmácia, recorreria ao cliente da farmácia? Depende, ou seja, existem vários tipos de estudos de mercado. Existem os quantitativos, os qualitativos, ok? O que é que isso significa? Quer dizer, eu quero perceber o quê? Quantidades, ou seja, números. Para isso, eu posso utilizar coisas como que a IQVIA, por exemplo, presta, ou seja, em que nós podemos dar informação às farmácias sobre que produtos é que se vendem mais, quais são os estoques, quais são os preços, etc, 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 ok? Uhum. Isso é uma coisa que não é necessária. Depois, outra componente que é outras informações, nós conseguimos ir ao Google procurar, e o Dr. Google serve para muitas coisas, inclusive para estudos de mercado, quando nós precisamos ter mais insights, ou seja, mais informação específica, faz sentido ir aos próprios utentes da farmácia. Isso é muito interessante. Nós estamos aqui nos episódios anteriores, nós estivemos a falar sobre o novo consumidor e quem é este novo consumidor e como é que a farmácia se pode adaptar e perceber as necessidades deste novo consumidor. Um estudo de mercado pode nos ajudar a fazer isto, certo? Pode nos ajudar a perceber quem é o nosso cliente. Sim, claramente, ou seja, se eu não sei quem está à minha frente, e eu até posso saber que é o Sr. José, a Sra. Maria, etc, etc, mas se eu não conheço verdadeiramente a pessoa, eu não consigo tomar decisões, e para o bem ou para o mal, quem gera uma farmácia não conhece toda a gente. As pessoas que trabalham na farmácia conhecem as pessoas que normalmente trabalham com aquelas pessoas, e estão focadas mais em servir o doente, ou o consumidor, etc, etc, mas não a tirar essa informação e muito menos a pegar nessa informação e depois passar para cima. Por isso sim, é fundamental. Há muito na farmácia, há muito esta questão de, como dizias há pouco, o Sr. Manel só gosta de ser atendido pela doutora Paula, o Sr. João Sim. gosta de ser atendido pelo Dr. Gabriel, e dá-me a ideia que a informação sobre o cliente fica em pequenos silos, não é? E a informação de conhecimento do cliente não é partilhada, não é? Sim. Não é uniforme para toda a gente. Como é que uma farmácia que tem que fazer uma entrevista de estudo, tem que fazer um estudo de mercado, já estou a assumir que é uma entrevista, peço desculpa, tem que fazer um estudo de mercado para conhecer o seu cliente,
Que tipo de clientes é que deve pensar em entrevistar? No meu entendimento, como é que um estudo de mercado normalmente é estruturado? Ou seja, o primeiro ponto é conhecer quem é que são quem é que são os meus utentes. Este é o primeiro ponto, ok? Quais são os meus utentes? E a partir disso, eu olho para cada um destes e depois posso traçar perfis e depois posso tentar fazer perguntas específicas a pessoas diferentes. Ok? Porque tens uma pessoa que tem um perfil que é totalmente oportunista, que é, eu vou à primeira farmácia que eu encontro, vou lá, compro e depois vou-me embora. Há pessoas que simplesmente querem estar lá, não só, também pelo serviço que a farmácia presta, para além do comprar medicamentos. Por isso, o que é que eu acredito? Eu acredito que primeiro é preciso conhecer exatamente quem é que são as pessoas, ok? E como é que eu faço isso? Eu posso, ou eu falo com os meus parceiros, com os meus colegas, e através disso consigo criar, ok, estas são as minhas personas, estes são os tipos de pessoas com quem que eu sirvo, e depois temos que quantificar quantas pessoas é que são. Ok, então eu vou ver que na realidade nós temos 5 personas, que pode ser aquela pessoa que é oportunista, a pessoa que está lá o dia todo e compra um medicamento de vez em quando, ou seja, N personas diferentes, e depois agora tenho que quantificar. E eu vou quantificar em nível de pessoas. Olha, quantas pessoas é que tem, certo? E a seguir eu vou tentar ver, para aquele tipo de pessoas, quanto dinheiro é que cada uma destas faz. Isto aqui eu consigo ver outra coisa, que é, ok, tenho o volume e tenho o valor. E depois eu devo, tendo em conta o perfil das pessoas, tendo em conta o valor que cada uma traz, eu poderei mudar a maneira como eu trato com elas ou que tipo de serviço é que eu presto na farmácia, etc. Por exemplo. Parece bastante complexo, parece muito... Não, isso na realidade não é nada complexo, porque como é que eu vejo isto? Se eu fosse, e eu não sou, dono de uma farmácia, mas como eu viria, ok, eu tenho muitas pessoas que falam com muitas pessoas, ok? E fazia um mini workshop, que eu tenho se calhar numa hora, uma coisa qualquer, e então, como é que são as pessoas que vocês atendem? Estas. Depois eu vou poder, por exemplo, ver a minha base de dados que eu devo ter, era aí que eu queria chegar, onde é que eu vou buscar essa informação? Parece complexo. Os CRMs da farmácia, não é? Sim, os CRMs da farmácia em que eu devo ter articulado não só... O CRM da farmácia tem duas coisas, no meu entendimento, tem 2 pontos muito importantes, que é, tem um ponto de poder servir melhor as pessoas, não é? Porque eu sei exatamente quando chega o Sr. José, não consegue falar com a Maria, fala com a Ana, eu consigo chegar ao CRM da farmácia e ter mais informação, saber o que é que ele está a tomar, o que é que não está a tomar, quando é que foi a última vez que foi, etc, e consigo servir melhor o utente. Eu acho que isso é fundamental. Depois, para além desta informação, que acho que é bom para todos, eu posso dar esta informação para depois poder fazer vender outro tipo de serviços ou vender outro tipo de produtos que façam sentido dentro daquela pessoa específica. Deixa-me, posso? Sim, porque sim, inclusive nós falámos aqui no episódio sobre cross-selling e upselling e acho que era também por aí que estavas a ir. Essa informação também é essencial para fazer cross-selling e upselling, não é? Conhecer o que é que a pessoa compra em conjunto e quanto é que gasta aquilo que estavas a falar. Claro que sim, ou seja, nós podemos ter, por exemplo, neste momento eu tenho um serviço nesta minha farmácia fictícia de tratamento de qualquer coisa, ok? E eu posso olhar para o meu CRM, eu vejo o que é que eu consigo olhar nas minhas compras e nas minhas vendas, consigo saber quais são os produtos que estão a ser vendidos, mas depois eu consigo saber quantas pessoas é que quais é que são as pessoas específicas, e depois eu faço uma comunicação específica para aquelas pessoas. Por exemplo, ok, se o meu problema é eu vou ter uma sessão de medição de qualquer coisa associada à hipertensão, eu consigo saber quais são exatamente as pessoas e posso contactá-las se elas derem autorização. Exatamente. Olhando para esta questão, que estava voltando atrás, àquela questão do CRM, ou seja, eu consigo pegar nessa informação, eu consigo, com a informação das personas, eu consigo identificar, saber quantas é que são, consigo ir ao CRM, saber em média estas pessoas quanto é que gastar. Isto aqui não é uma coisa que seja feita numa hora, não é? Mas uma pessoa, é possível que isso fazer. E olho para isto e depois eu vejo, ok, eu tenho estas pessoas que têm, e que cada uma destas faz X de valor, logo eu se calhar tenho que apostar mais neste tipo de serviços. Ok, por exemplo. Isso para tirar uma conclusão só quantitativa, mas se for qualitativa, se eu precisar, por exemplo, de perceber o que é estas pessoas que eu meti, que eu criei a persona X e que tem 500 utentes dentro desta persona e que eu quero saber que tipo de serviços é que eu vou dar a essas personas, a essas pessoas dessa persona,
como é que eu sei quantas pessoas mais ou menos é que eu entrevisto? Imagina que estamos a falar de uma persona que tem 500 utentes e eu quero saber que serviço é que eles querem. Quantos é que eu teria que entrevistar para ter um estudo de mercado representativo? Isto é super fácil, que é irmos ao Google. Ou seja, nós literalmente, ou seja, basicamente num estudo de mercado, há um dos pontos que tem a ver com a amostra, o universo e depois com o grau de confiança que nós temos. Ok? E tipicamente o que eu iria sugerir seria, ok, literalmente perguntar ao Sr. Google, dizer que é amostra para um estudo de X. E aparece lá e depois a resposta. não vai aparecer logo, mas vai aparecer uma série de sites, ok, que eu não sei de cor, tipicamente em inglês, que claramente dizem para esta amostra, mentira, não é para esta amostra, mas para este universo, qual é que é a amostra necessária. Porque, para o bem ou para o mal, aquela persona será à partida muito uniforme. Uma componente que as pessoas podem não ter noção tem a ver com o grau de confiança, ok? O que é que nós trabalhamos normalmente? Nós podemos trabalhar com graus de confiança de 95%, de 90% e de 99%. O que é que isto significa? Significa que, com mais perto do grau de confiança de 100%, mais pessoas nós precisamos. Eu diria que para um estudo de mercado numa farmácia, se nós trabalharmos com um grau de confiança de 90%, é mais do que necessário, é mais do que satisfatório. E, sinceramente, que as bases de dados que as farmácias têm, se existir, acho pouco provável que não consigam fazer esse tipo de inquérito. No limite que seja feito face-to-face, ou seja, que seja feito presencialmente junto da farmácia. Isso era também uma das perguntas que eu tinha para fazer, que é o presencial, quando é que nós devemos efetivamente entrevistar e ser presencial? Porque isso traz alguns viés, não é? Também no estudo. Sim, claro que traz, e nós temos que ver quão complexo é que é. Ou seja, eu não posso pedir uma avaliação. Eu não vou ter, no final desta entrevista, depois eu chego para ti e tu dizes, o que é que tu achaste? Tu nunca vais dizer o que realmente achaste, porque tu estás aqui e conheces-me e estás face to face, não é? Mas se eu no final enviar, sim, à partida, mas se eu no final enviar um survey para toda a gente que está aqui, e depois for anónimo, tu se calhar em vez de dares uma nota 5 ou nota 4, vais dar uma nota 2 ou 3 por causa disto, aquilo e o outro. Ou seja, tem muito a ver com o que é que nós estamos a perguntar. Se estamos a perguntar algo que nós saibamos que é sensível ou que é algo que seja a avaliar a própria pessoa que está a entrevistar, tipicamente as pessoas não irão ser sinceras. Ok? Isso não irá acontecer. Se eu tiver a fazer um inquérito sobre o que é que acha do atendimento, a pessoa vai sempre dizer que adora, etc. São as pessoas que o odeiam que irão fazer. Por isso, o que é que eu iria aconselhar seria, no caso de questões mais sensíveis, anonimizar. O que é que significa? Enviar um survey que pode ser feito ou no SurveyMonkey ou no Google Forms, seja o que for. Tudo que com estas keywords é possível encontrar no Google novamente, ou no Bing, ok? Para não dizer que eu estou a fazer patrocínio. Podes fazer, acho que o Google acho que toda a gente entende. Exato, acho que sim. E voltando ao que eu estava a dizer, através desses surveys é possível ter esse tipo de informação. Mas muitos deles podemos fazer presencialmente, e uma entrevista não significa que seja uma entrevista em profundidade, em que estamos durante 15 minutos a falar seja o que for. Pode ser uma entrevista rápida, de 2 minutos. O que é que acha disto? Uma coisa que pode ser feita, por exemplo, que é, ok, eu vou mudar a cor da minha farmácia agora, porque eu não faço parte de nenhum grupo, tenho uma farmácia independente e agora quero mudar de vermelho para a cor de rosa, ok? E eu posso literalmente chegar ali e dizer, olha, nós vamos mudar, o que é que prefere, vermelho ou cor de rosa? Depois fazer alguma coisa com isso? E uma pergunta, Vasco, porque nós também temos estado a falar aqui noutros episódios de escuta ativa e de empatia. E quando nós fazemos um questionário, não é? Quando fazemos uma entrevista, por exemplo, é quase o que nós estamos preparados para receber muitas vezes principalmente se for face to face, é o top of mind, não é? Aquilo que as pessoas primeiro pensam é aquilo que as pessoas dizem, que nem sempre Sim. exprime efetivamente a opinião das pessoas. És mais da opinião que se deve fazer o estudo com respostas fechadas, maioritariamente com respostas de escolha múltipla, sim ou não? Ou és mais da opinião que um estudo deve ser mais aberto, com perguntas mais abertas, qualitativo? Depende totalmente do objetivo. Ok. O que é que significa? Significa que, qual é que é o meu objetivo? É saber qual é que é a cor que eu quero?
isso é fechado. Não vale a pena, porque eu já escolhi que quer esta ou quer esta. Agora, se eu quiser perguntar, então, como é que é a sua experiência nesta farmácia? Ok? O que é que mudaria nesta farmácia? Isso deve ser, tipicamente, deve ser ou totalmente aberto, ou se a pessoa ou se o utente que estiver à frente, quando responder, caso não diga nada de interessante, nós podemos, e interessante, ou seja, dentro daquilo que nós poderemos fazer, não é? Não, agora quero uma máquina de café, que sei, um cappuccino, qualquer coisa. Isso está fora, ok, está bem, obrigado. Mas o que nós podemos fazer, que depende, se de repente toda a gente quer isso, se toda a gente quer isso, quer dizer que se calhar nós devíamos fazer aquilo. Isso é importante. Mas voltando ao que eu estava a dizer... balizar as respostas. Balizar as respostas também. Ou seja, o que eu iria sugerir seria, se eu já tenho uma noção do que é que eu quero, eu devo balizar e devo, caso eu tenha a certeza que só vou por ali, é totalmente fechado. Se eu ainda tenho espaço de abertura, abro para a primeira e depois eu digo, ok, o que é que acha? Eles dizem, máquina de café cappuccino. Ok, muito obrigado. Então, e se tivesse que escolher entre este e este? Então, criar esta. Patamar. Outro ponto que é muito relevante, que é, quando eu estou a fazer inquéritos, muitas vezes a melhor maneira não é dar a cada ou seja, quando eu tenho 5 escolhas, eu posso ou ranquear, isso também é uma coisa que é facílimo de fazer, ranquear, ou seja, eu ver do que é que eu gosto mais para o que eu gosto menos. Obrigar a pessoa a decidir e colocar, priorizar, exatamente, ou então, por outro lado, dar uma pontuação, ou seja, eu tenho 5 e quero que dê uma pontuação a 3, e este tem 3 pontos, este tem 2 pontos, este tem 1 ponto. Okay. Isto também ajuda quando estão a fazer porque às vezes eu gosto... Se for algo como, por exemplo, eu tenho 10 perguntas, o que vai acontecer é, se calhar, eu vou ter uma que tem 20%, e depois as outras têm todas 10, 4, 5, qualquer coisa. Depois eu acho que a de 20 é mais importante. Mas quando eu estou a fazer uma análise por ranking, em que tenho do maior para o menor, ou quando eu estou a dar uma pontuação, permite-me perceber que, se calhar, aquela que era 10%, que era a segunda mais importante da maior parte das pessoas, não estava a aparecer. Por isso também acho que é um bom método. Um bom método. Isso leva-me também aqui a uma questão, que é, às vezes eu vejo nos clientes para quem faço consultoria de farmácia, muito boa vontade nos estudos de mercado, nos inquéritos, nos questionários, põe inclusivamente a equipa a fazer os questionários ao balcão, mas depois tudo se perde após fazer o questionário, porque há uma tendência de complicar e criar o tratamento de dados absolutamente impossível, não é? Perguntas muito complexas, muitas opções de escolha múltipla que não permitem tanto a diferenciação entre as respostas. Tens alguma sugestão para ajudar a que um estudo de mercado seja fácil de tratar em casa, não é? Digamos assim. Fazer o inquérito não é fácil, fazer o tratamento não é fácil e a maneira como é estruturado não é fácil. Ok? Efetivamente não é fácil. E por isso contratamos empresas. No entanto, não é longe de ser rocket science. Okay? Nada é rocket science tirando rocket science. Okay? Mas a minha sugestão seria fazer o mínimo de perguntas possíveis, ok? E o menos interligadas possíveis. Ok? Porque é para não estarem a depender umas das outras. Ok? Ou seja, o que é que este é o primeiro ponto. Olhando antes disto tudo, que é, eu quando fizer um estudo de mercado, o que eu devo fazer, acredito eu, que é, nós devemos fazer em modo funil, ok? Que é, ok, primeiro caracterizo a amostra, ok? Esse é o primeiro ponto, que é, ok, género, e depois idade, etc, ok? Perguntas sobre qual é que é o meu rendimento médio, gosto mais daquilo, todas as perguntas difíceis, tudo para o fim. Nunca fazer à primeira, senão as pessoas não respondem, ok? Isso vai condicionar tudo. E depois, ir sempre do maior para o mais pequeno, porque isso ajuda as pessoas também a centrarem-se, que é, no início falam da experiência da farmácia, falam da experiência do atendimento, e depois é que vou, se calhar, o que eu realmente quero saber é, você prefere o cor-de-rosa ou o vermelho aqui neste... E com o cuidado também de não direcionar as respostas, não é? Porque e de não direcionar as respostas, porque senão as respostas irão ser enviesadas. Obrigado. Outro ponto que é muito relevante, que é testar. Ok? É testar. Agora, qual é que é o ponto mais complicado para uma pessoa que não conhece? Ok? Que é, ou melhor,
eu estou no SurveyMonkey e depois eles dão um feedback e é muito fácil ver, e é mesmo muito fácil ver a informação isolada. A parte mais complexa é poder interligar tudo, que é ok. E quem responde isto, o que é que vê? O que é que não sei o quê, não sei o que mais. Essa parte é mais complexa, é mais difícil. O que é que eu acho que pode ser uma solução? Que é algo tão simples quanto, ok, eu vou ter a informação normalmente está num formato de Excel, eu pego, eu faço um filtro, e depois vou vendo o que é que sai, e depois vejo o que é que dá, mas é preciso, esse momento é preciso perder tempo, e não é fácil, e por isso é que há empresas especialistas de estudos de mercado, é mais complexo, mas não é impossível, não é rocket science. Duas perguntas, só para terminar Sim. aqui a nossa conversa, pelo menos Sim. da minha parte. Uma delas é, gostas mais de receber estudos de mercado muito negativos, com muita crítica, ou com muitos elogios? O que é mais interessante para ti? E gostas mais de entrevistar, ou achas que seria mais interessante entrevistar clientes ou não clientes para uma farmácia? Okay? Pessoas que não gostam de nós, pessoas que gostam de nós. E depois, quando é que efetivamente uma farmácia deve decidir contratar uma empresa de estudos de mercado? Ok. A primeira são duas, não sei se Sim, exatamente. Então, a primeira pergunta era sobre mim, Vasco Conceição, o que é que eu prefiro receber ou quando uma coisa... Enquanto pessoa que analisa e que faz estudos de mercado, quando vês um estudo de mercado muito bonito, não é? Em que toda a gente diz que o teu trabalho é ótimo... Ok. Assim, depende. Isto é aquela parte em que todos nós temos dois lados, não é? Um lado emocional, eu fico super feliz. Toda a gente gosta de mim. O lado B, estava a pensar nisso. Não, mas eu fico e digo, toda a gente gosta de mim, que bom. Mas isso depois no final pode estar, primeiro ponto que pode estar altamente enviesado, e eu perguntei só à minha mãe, minha avó e ao meu pai, não é? E por isso é tudo excelente. Isso tipicamente é mau sinal, ok? Mas deixa mais quentinho por dentro. Por outro lado, o outro feedback é o feedback que é mais custoso, mas é o que nós podemos utilizar para melhorar. Porque, para o bem ou para o mal, nunca ninguém é perfeito, e nenhuma instituição é perfeita, e eu recentemente fiz um estudo de mercado junto dos nossos clientes para tentar perceber, e eu li coisas que fiquei chateado, e fiquei tipo, mas como é que é possível estarem-me a dizer isto? E depois li e pensei, não, é verdade, ok, está aqui escrito, nós devemos fazer melhor, e nós podemos fazer melhor, e nós pegamos nisto e depois tentamos melhorar. Ok, isso é uma coisa que nós devemos fazer e devemos fazer mais. Mas claro que é bom ter, eu tive aquele Net Promoter Score, quer dizer, gostam mais de mim do que desgostam, não sei quantos, isso é ótimo. Mas eu preciso desta informação para poder crescer e para melhorar. Eu lembro da terceira, não lembro da segunda, que era... Era se eram clientes ou não clientes, mas no fundo já disseste, se forem os teus fãs vão sempre dizer bem. Não, eu acho que depende, ok? Isto é muito relevante, qual é que é o meu problema com a farmácia? Qual é que é o meu problema? Eu vou ao Pharmacy KPI, os dados da IQV, eu vejo à minha volta e digo assim, mas como é que é possível à minha volta eu faturar tão pouco e toda a gente à minha volta fatura muito? Este problema podem ser dois problemas. Ok, nós temos que analisar que é, qual é que é o gasto médio que dos meus clientes têm? É baixo. Ok, então o que eu tenho que fazer? Se o gasto médio dos meus clientes é baixo, então eu tenho que tentar fazer com que tenho que perceber porque é que estes meus clientes não gastam tanto dinheiro comigo. Ok? Se o gasto médio dos meus clientes é alto, significa que o que eu tenho que fazer é, eu não estou a atingir o potencial que eu podia estar a atingir. Então, se eu não estou a atingir o potencial, então eu tenho que ir falar com quem? Que são com os meus não clientes. Isso dá muito mais trabalho, custa mais tempo, agora eu tenho que ir para a rua e falar com mais pessoas. Ok? Quando é que deve ser? Depende, principalmente tem a ver com o nível de complexidade. Ok? Tem a ver com o nível de complexidade. Tipicamente conseguirão fazer algo que... Ou seja, não é com o mesmo nível... Um ponto que é, depende das perguntas que nós estamos a fazer, depende do nível de complexidade, depende do nível de qualidade, não é? Ou seja, como é óbvio, uma empresa como a IQVIA ou outra qualquer multinacional ou uma consultora, ou seja o que for, é completamente diferente, são anos e anos e anos disto, não é? Por isso a qualidade será sempre maior. Ok? Isso aí... E quanto é que custa? Depende do que é que tu queres perguntar. Mais ou menos.
Depende, imagina, um focus group pode ser uma coisa de 4.000 euros, depende, se for com oncologistas é uma coisa, se for com doentes é uma coisa completamente diferente, não tem nada a ver. Ok. E esses 4.000 euros pode ser um valor baixo, mas na realidade no focus group tens de fazer 2, porque depois aquilo fica enviesado. Só para ter uma ideia, assim, algo acessível aos nossos clientes. Sim, mas um estudo que é feito a consumidor pode ser uma coisa que pode ir 1.000 e poucos euros, ok? Não é uma coisa que seja assim tão cara. Para terminar, esta parte de quando é que tem muito a ver com a complexidade. Acima de tudo tem a ver com a complexidade. Se for complexo, mais vale contar com outras pessoas. Se eu não tiver tempo, mais vale contar com outras pessoas. Tem muito a ver com isso. E também quão relevante é que é e o tipo de investimento que estou disponível a fazer. Ok. Obrigada, Vasco. Nada. Mas não tenho uma pergunta para fazer, eu acho. Não, acho que eu, entretanto, fiquei aqui muito de ouvir a vossa parte. Eu própria gostava neste momento de ter uma farmácia para arregaçar as mangas e começar a pôr em prática uma série de coisas, que acredito mesmo, até no seguimento do que temos vindo a falar, que trazer essa informação é a forma também de melhorarmos o serviço que temos. Assim, em jeito de nota final, gostaria de te perguntar... não em termos de resumo, mas se puderes dizer o que é que podem ser umas boas práticas ou os erros mais comuns, assim em 2 ou 3 linhas que possam surgir quando as pessoas pensam em estudos de mercado, o que é que tu dirias? O principal ponto é não ter uma pergunta exata a que eu quero responder. Eu tenho que ter um objetivo claro. Okay. Se eu quiser saber tudo e um par de botas, não vou saber absolutamente nada. Eu tenho uma pergunta e depois, tendo em conta a pergunta, eu tenho que ver como é que eu chego lá. Okay. E depois, ou é quantitativo ou é qualitativo. Okay. E depois, para terminar, tem a ver com... Existem imensas coisas na internet de como é que isto se faz. Não vão fazer tão bem quanto um profissional, o que é normal, não é expectável. E o ponto basicamente é este. Qual é que é a minha pergunta? Se a minha pergunta é esta, eu devo focar-me nesta. Ok, e direcionar a partir daí. Ok? Obrigada, Vasco. Obrigada por teres aceito o convite para estares connosco aqui hoje. Esperamos que aí desse lado também tenham gostado e tenham saído tão motivados quanto eu para fazer um estudo de mercado, para conhecer mais do vosso cliente, com uma série de partilhas da experiência do Vasco em termos de ferramentas, ideias, como começar, por onde continuar. Obrigada por terem estado aí e até ao próximo episódio.